Bom, e olha só, em outro caso julgado hoje na sessão, os ministros trataram do quinto. Esse era um benefício dado a servidores públicos que no passado acumulavam aí funções com gratificação e um quinto dessa gratificação ia sendo incorporado à remuneração do servidor a cada 5 anos. Bom, o Supremo em 2015 julgou inconstitucional o pagamento do quinto. Aí entidades representativas de servidores e também a União recorreram dessa decisão e foi justamente isso que os ministros hoje julgaram. Eles decidiram manter que é ilegal esse tipo de pagamento dos quintos, mas eles decidiram fazer a chamada modulação dos efeitos dessa decisão, ou seja, decidir a partir de quando e quais são os casos em que essa decisão do Supremo passa a valer, e é isso que a gente vai acompanhar na reportagem. Os ministros, antes de decidir esse pedido, discutiram sobre o quórum necessário para modular os efeitos da decisão em recursos extraordinários, ou seja, dizer quando a decisão do Supremo passa a valer. O ministro Dias Toffoli entende que 6 votos são suficientes para a modulação. Ele foi acompanhado pela maioria. Entendo presente a modulação dos efeitos da decisão no julgamento dos recursos extraordinários repetitivos com repercussão geral pelo quórum da maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal. Se é um direito da minoria, há necessidade de 8 para se modular. Se 4 barrarem, não se chega. No caso onde só 9 participaram, há necessidade também de 4 barrarem. Um passo importante esse que Vossa Excelência está propondo, arrimado agora, inclusive, na nova legislação, a disciplina do próprio CPC, que admite, portanto, a modulação de efeitos sem essa exigência. O Poder Judiciário, cada vez mais, na sociedade moderna, multifacetada, procura fazer justiça sempre que possível ao caso concreto, afastando-se dessas decisões binárias, sim ou não. E a modulação é um instituto benfazejo que permite justamente que o Judiciário atinja sempre que possível ou faça justiça sempre que possível aos casos que se colocam sob seu exame. Sobre o pedido dos servidores, ficou definido que os quintos vão continuar sendo pagos nos casos de decisões judiciais com trânsito em julgado. Para os casos em que ainda cabem recursos na Justiça, o pagamento será mantido até que esses valores sejam absorvidos por reajustes. Valem também os quintos incorporados por ato administrativo com mais de 5 anos. E a gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que também acompanhou a sessão do plenário do Supremo. Oi, Karina, boa noite. Boa noite, William. Continuamos falando de ICMS. Como é que ficou definida a tese, Karina? Os ministros definiram, vamos falar assim, 2 expressões fundamentais definiram esse julgamento acerca da criminalização do não recolhimento do ICMS. Dolo de apropriação e devedor contumaz. Esses foram os 2 principais pontos que o ministro Luiz Roberto Barroso, relator nesse recurso em habeas corpus, acabou dando o seu voto e fazendo uma maioria no plenário hoje, que já havia uma maioria no julgamento que foi iniciado na semana passada, mas hoje ainda faltava o voto do ministro Dias Toffoli, que acabou engrossando essa maioria formada. Então, pela tese fixada nesse recurso, somente deve ser considerado crime, efetivamente, aquele empresário que deixa de recolher o ICMS com uma vontade de deixar de recolher, ou seja, com a intenção de não recolher. E aí estaria caracterizado o dolo nesse sentido. E deve ser caracterizado também como um devedor contumaz, diferente daquele devedor eventual, aquele empresário que passa por uma dificuldade e tem que optar entre pagar o tributo e os salários do mês. Esse deveria, assim, não seria um criminoso, vamos dizer assim, enquadrado dentro da lei dos crimes contra a ordem tributária, mas sim aquele que deixa de pagar de forma habitual, vamos dizer, contumaz, até mesmo hoje o ministro disse, como uma forma de estratégia para os seus negócios. E aí fazendo com que essa prática seja também disseminada para outros empresários, para que torne sua mercadoria um tanto mais competitiva. Então, os ministros disseram que o simples fato de não recolher o ICMS não é crime, mas quando recolhe esse ICMS e deixa de pagar ao fisco, aí sim seria uma apropriação indébita tributária que deveria ser alcançada. E nesse caso, se tratava de um recurso em habeas corpus em que 2 empresários procuravam trancar uma ação penal que havia sido proposta contra eles, justamente por serem considerados inadimplentes
por não ter pago esse ICMS. E a maioria decidiu, com o julgamento hoje, com esse resultado final, que a ação penal contra eles deve prosseguir, justamente para que o juiz possa verificar se esse débito, se essa inadimplência é contumaz ou se ele é um devedor eventual e aí mandar extinguir a ação ou determinar o seu trancamento, o seu arquivamento. Então, essa foi uma decisão bastante importante hoje, considerando que o ICMS é um dos tributos mais sonegados e há uma inadimplência muito grande. Então, hoje, finalizado esse julgamento desse recurso em habeas corpus. Teve também uma decisão envolvendo o Estatuto do Torcedor, né? É um julgamento bastante rápido, continuando um julgamento que foi iniciado em abril de 2019, quando o ministro Alexandre de Moraes, relator, já havia proferido o seu voto e hoje, por votação unânime, os ministros acabaram concordando com o ministro Alexandre de Moraes e entendendo que o artigo 40, dado a lei que cria o Estatuto do Torcedor a partir de uma alteração feita em 2015, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da Constituição, na medida em que esse artigo 40 do Estatuto, com essa nova redação, condiciona a participação de times em campeonatos mediante a comprovação de uma regularidade fiscal e o pagamento de débitos trabalhistas. Para o ministro Alexandre de Moraes, que já havia votado anteriormente e hoje foi seguido pelo ministro Marco Aurélio no voto vista e outros 2 ministros que formaram a unanimidade, essa seria uma sanção política e uma verdadeira pena de morte aos clubes, porque se eles não podem participar dos campeonatos, como podem arrecadar e pagar os seus tributos? Então, nesse sentido, os ministros julgaram inconstitucional o artigo 40, deram parcial procedência a essa ação direta de inconstitucionalidade, que hoje, junto com vários outros processos, foram julgados na sessão desta quarta-feira. Amanhã, falando em sessão, a sessão do Supremo será matutina, né? Será a última sessão desse ano judiciário, marcada uma sessão extraordinária. Amanhã, a partir das 9h30, a gente confere no Direto do Plenário. Tá certo, obrigado, Karina.